que pensa que é maior do que a seleção da Colômbia, pensa que é maior que o Real Madrid, pensa que é maior que o São Paulo, e desrespeitou o São Paulo de um jeito, mas de um jeito tão mesquinho por parte dele. Por que o Ramos não poderia? Muitos São Paulinos começam a falar, cara. Porque o dia a dia... Ninguém é doido, cara. Porque o dia a dia... O Dorival tá vendo, o Carpini tá vendo... Simplesmente porque o dia a dia... Tá todo mundo dizendo que o grupo treina na rotação. O cara treina em outro. Eu vou botar porque ele tem talento. O Luciano não jogou nada. O Galo não tá jogando nada. Fala, torcedor tricolor. Muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora começar essa quinta-feira já dando uma olhada nas informações do São Paulo. Ainda está dando muito o que falar o assunto James Rodrigues, ele que foi reintegrado ao elenco do tricolor e pediu para ficar, desistiu, né, de sair. Vamos ver aqui o que a mídia esportiva está falando desse assunto. Tricolor que volta a campo no final de semana contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, em busca de uma vitória, se reencontrar, né, com o caminho das vitórias, já que não venceu nas últimas 3 partidas. Está passando por um momento aí, por uma fase não muito boa, mas o Tricolor, o Carpini teve essa semana inteira para preparar o time. Aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo aos donos da bola, link na descrição, um trecho também da ESPN Brasil. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O seu James Rodrigues, que pensa que é maior do que a seleção da Colômbia, pensa que é maior que o Real Madrid, pensa que é maior que o São Paulo, e desrespeitou o São Paulo de um jeito, mas de um jeito tão mesquinho por parte dele e dos seus assessores e de todo mundo. Meu irmão, ele deixava de jogar, departamento médico, se for mentira minha, me processe. Quantas vezes ele deixou de jogar porque estava, não sei se machucado ou transição, né, física, e jogou na seleção colombiana. E jogou bem. E jogou bem. De 2 jogos que eu vi da seleção colombiana, né? Quando o Brasil lhe deu assistência. E não jogava aqui, porque não queria ficar na reserva. E a verdade é isso, irmão. Tanto é que o Rui Costa e também o Carlos Belmonte foi da ESPN na resenha do André Plihal e disse lá que ele achava que ele era maior que o São Paulo. Meu irmão, quando as pessoas pedem desculpa, a gente tem que pensar um pouco daquilo que tem que se falar. Então eu vou relembrar você, torcedor, o que foi feito para esse cara vir para São Paulo. Eu acho que não teve uma vez, pelo menos que eu saiba, que um jogador com o nome que ele tem, uma bola bem pequenininha, e que ninguém sabia. Ninguém falou. Foi uma das negociações que ninguém teve acesso a isso. Eu não sei, acho que é o Gabriel Sá que falou, o menino aí, que eu trouxe no apito final. Que falou que havia um cara, não sei o quê, não sei se falou o nome do James Rodrigues. O São Paulo fez uma coisa, aí veio, copo, a camisa 19, mas a numeróloga disse que tem que ser 55, porque 5 com 5 é 10, né? É uma coisa impressionante isso, mas tudo bem. Aí desrespeitou o São Paulo na disputa do título, foram todos os jogadores. O Rafinha ligou para ele e ele não quis ir. Aí, há uma dúvida, Veloso Souza e também Marco Belo, se ele voltou para o São Paulo porque o São Paulo não tinha dinheiro para pagar a multa, ou porque realmente não tinha nenhum time para contratá-lo. São 3 coisas aí. Não teve nenhum time para contratá-lo nesse momento, porque daqui a pouco tem eliminatórias, e porque o São Paulo disputa a Libertadores, ou porque o pessoal entendeu que ele pediu desculpa, que o Muricy já disse isso ontem. Eu assisti ontem a live do Muricy com o Arnaldo e com o Tirone, cabelo de saco. O Tirone, gente boa. Eu gosto do Tirone. Ele falou, por que você fala com o meu cabelo de saco? Porque cai, puxa assim, sai o cabelo seu, Tirone. Mas boneco é só o seu, mas que também mudou também, que não é mais. Que agora você fortaleceu essa parada, eu não sei como. Com inveja do meu cabelo. Não, você tá monstro. Você tá com inveja, mas o cabelo tá ótimo. Não tá? Não, eu gosto mais do outro lado. Quando você não, esse é o lado certo. Aí, de vez em quando, eu faço. Você modifica. Tá certo, Veloso. A banda é outra banda. Lógico. Aí, vem a notícia ontem, que, por sinal, que ele pediu desculpa. Mas desculpa do quê? Desculpa de porque não ter ido quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil? Desculpa de ter ido jogar na Colômbia e não se dedicar do jeito que todo mundo se dedicou? Mas desculpa do quê? Então, vamos lá. Qual vai ser o ambiente do São Paulo em relação ao James Rodrigues? Agora vai sair o Michel Araújo. Sai o Wellington Rato. Então ele entra agora só na boa, nas quartas de final.
que por sinal precisa ganhar do Guarani lá em Campinas, porque está na terceira posição com um jogo a menos. Porque está dando, o primeiro é Novo Horizontino e depois o São Bernardo, os dois com 15 e o São Paulo, que tem 14, tem um jogo a menos, né? Que é contra a Inter de Limeira. Então, pera um pouquinho, que tem 13 pontos e que está bem, que é da chave do Corinthians, que tem 10 e é o último colocado e que já é uma vergonha. Estar na última colocação, o Corinthians já é uma vergonha. E tem a minha verdade. Você quer ouvir qual? Eu quero ouvir as duas. As duas? Eu quero ouvir as duas. Vamos comparar. Esporte ali bastante animado. Vamos comparar. A verdade passa um pouco pelo que você falou. Ele tinha expectativa, tinha proposta do Besiktas, depois recuou. Ele tinha um entendimento, ele e o staff dele, de que ele jogaria na MLS, teria propostas e poderia jogar nos Estados Unidos e tal. Então ele tinha algumas opções no mercado externo, aparentemente, que ele confiava. Então, quando ele fez aquele pedido para não jogar mais no São Paulo, acho que ele estava acreditando, de fato, que ia ser feita a rescisão amigável. E tudo foi meio amigável mesmo. Porque ele continuou treinando no São Paulo normalmente. Sim. Os relatos, o Muricy, né, que defendia ele também e tal, e defende, de que ele tinha um comportamento muito bacana com todo mundo. Ele é amicíssimo do Rafinha, que é líder do elenco, entendeu? Tanto que o Rafinha foi... Será que o Muricy colocaria para jogar? Lembra dos times do Muricy? Então, o Muricy é fã dele. O Muricy gosta, assim. Tanto que o Muricy ficou feliz com a reintegração, né? Você pode dizer assim. Ele não saiu do São Paulo. Ele continuou treinando. Diz que é um cara muito profissional. Então, chega na hora certa, treina o que tem pra fazer. Não tá no time, tá. Continua, vai lá. Pô, o Rames Rodrigues, ele cansou de bater bola com os garotos de São Paulo, né? Ele não tava treinando com o time principal. Com a molecada lá. Tinha uns vídeos que você via ele dominando, finalizando e tal. Tem a questão da rescisão propriamente dita. Certamente o São Paulo, em algum momento, chegou com o staff dele e foi ver. Eu já falei aqui, o salário dele é alto, é quase o Daniel Alves. É mais de 1 milhão e tem gatilho nesse ano. Nesse ano aumenta o salário dele, 2024. Então, assim... O Poitkin assinou o contrato. Então, ele não botou a faca no pescoço de ninguém. Exatamente. Então, exatamente, né? Então, o contrato dele com o São Paulo é bom para ele. Se o São Paulo vai conseguir pagar, né? O São Paulo ainda tem algumas dificuldades financeiras, eu não sei exatamente. O São Paulo ainda paga 450 mil por mês para o Daniel Alves. Então, digamos assim, houve esse acordo e aparentemente, pelo que as notícias dizem, ele entrou em contato com o Rafinha, que é o grande amigo dele, e falou, eu quero pedir desculpa para o grupo ou para o treinador. Aí ele foi lá, chegou mais cedo ainda para fazer o treinamento, foi lá, pediu desculpa para o grupo de jogadores, antes de qualquer coisa. Depois foi conversar com o Carpini e também se desculpar, se entender, já com a diretoria. E aí, então, se não houve acordo para a saída, não houve proposta, seja lá que for, o fato é que agora ele está reintegrado e ele deve, se o São Paulo passar para as quartas de final do Paulista, ele deve ser inscrito. Ele poderia agora ser colocado na vaga do Nestor, por exemplo, porque o regulamento do Paulista, se o jogador está contundido, está fora do campeonato, você pode substituir. Mas o São Paulo conta que o Nestor vai voltar se o São Paulo estiver na fase final. Então o São Paulo não vai botar ele agora nessa reta final de fase de classificação. Se o São Paulo avançar, vai inscrevê-lo no Paulista. E há uma expectativa, e eu concordo muito com isso, para a Libertadores. O São Paulo está votando na Libertadores, a torcida, a diretoria, a comissão técnica, todo mundo está apostando muito nessa Libertadores de São Paulo. E o Rames é um cara que impõe respeito. Especialmente aqui na América do Sul, você vai com o Rames Rodrigues no avião, coloca lá não sei o quê, mesmo que ele fique no banco, o adversário, olha, pô, esse adversário tem, além de ser o São Paulo, tem. O Rames tem. O Rames na Colômbia joga demais ainda. Na Colômbia. Então, e aí é uma questão meio que conceitual. Mas pagar 1 milhão e tanto para levar no avião só? Então, eu acho que ele tem capacidade de jogar. Ele tem condição de jogar. E eu defendo que ele jogue, que ele tenha mais minutos. O que a gente falou aqui um pouco do Flamengo, de que o Gabigol e o Bruno Henrique mereceriam mais minutos, que não seja titular. Mas eles podem... Mas tem uma diferença, porque o Gabigol e o Bruno Henrique já fizeram pelo Flamengo. Eu acho. E o São Paulo é muito exemplo disso. O São Paulo venceu Copa do Brasil e Supercopa sem o Rames, com a aura de time operário. O Birna chama muito isso, né? O São Paulo é um time operário. Então, o Rato é o exemplo, o cara que se mata, que corre, bate escanteio, marca o lateral. Pra mim, o exemplo não é o Rato. Pra mim, o exemplo é o Lucas Moura. Não, tá bom, mas assim, o Lucas Moura não é um operário. Eu quero dizer, essa cara do São Paulo, que é um time que luta, o Rato, ele que tem que corre. ser operário. Ele tem que ser operário. O Rato tá fazendo o trabalho dele. Então, assim, quem é o exemplo é o Lucas. Assim, o São Paulo só funciona se todo mundo se matar, transpirar, não sei o quê. Não pode ter um pouco de talento. E eu falo isso pro futebol brasileiro. Acho que na base até.
Não dá. Se não correr, não joga. Se não marcar, não joga. Parece que a gente tá tendo uma aversão a craque. Cara que trata bem a bola. O exemplo é o Lucas, mas a materialização do time é o Rato jogar e o Rames não. Mas assim, eu acho que é de uma preguiça para treinador, para quem pensa futebol. Não dá. Hoje o Rames Rodrigues não dá pra jogar no futebol. É como assim, o Ganso. Estavam aposentando o Ganso. Não tem como o Ganso jogar bola. O Diniz acredita nele. Depende muito mais do jogador. Se o Rames estivesse no Fluminense, eu acho que o Diniz aproveitaria. Ele possivelmente vai botar Renato Augusto. Um jogo decisivo, complicado, fora de casa que ele deu. Talvez ele vai jogar com Renato Augusto e Ganso. Entendeu? Ele não tem medo de fazer isso. O Fernando Diniz é uma ilha nesse ponto de coragem, de audácia. Aqui, não dá. O São Paulo não vai... Então, o Luciano não tá jogando nada no São Paulo. Mas é coragem até aqui. Então, por exemplo... Mas o Rames estava de fora agora. De repente, nesse momento agora, com essa queda do... Aí você vê, por exemplo... vai lá, eu falei, vai lá. várias vezes eu critiquei o garoto Juan, que teve muito espaço, muitos minutos, titular recente em jogo, né? O último ele perdeu, porque foi muito criticado, perdeu um gol absurdo. Deram tantos minutos pro Juan, o Dorival, no final do Brasileiro passado, e não davam pro Rames. Esse ano pro Juan. Aí o Luciano não joga nada. Outros jogadores não tão bem. O Galopo, nos últimos 2 jogos dele, não jogou nada. Por que o Rames não poderia... Muito São Paulino começou a falar, cara... Ninguém é doido, cara. Porque o dia a dia... O Dorival tá vendo, o Carpini tá vendo... Simplesmente porque o dia a dia... Tá todo mundo dizendo que o grupo treina na rotação. O cara treina em outro. Eu vou botar porque ele tem talento. Aí você vê lá, o Luciano não jogou nada. O Galopo não tá jogando nada. O Juan não joga nada. E o Rames ali... E o Rames não treina nada. Tá todo mundo falando que a rotação dele é outra. Tá treinando. Não é o que eu tô falando. Jogar. Por que o cara, se o Rames, a qualidade que ele tem, ninguém discute, é um craque. Aí, tu deu o exemplo do Juan, do não sei o quê, do Galopo, que o treinador deram a chance. Por que não deu? Cara, ninguém é maluco. Ninguém é maluco. Eu acho ninguém que é maluco. Tem alguns seguidos. Primeiro, por exemplo, a questão tem do jogador da base que eu acho que assim, é interessante o cara achar assim, põe o garoto da base, porque vai vender, vai dar dinheiro pro clube, o clube precisa de dinheiro. Põe o cara na vitrine. O Rames, poxa, o salário dele é alto. Se pintar uma proposta, vamos vender. Então, acho que é coisa de diretoria, de negócio. Só que assim, você vê tecnicamente, o Rames do São Paulo daria tranquilamente para jogar e para qualquer time do Brasil. Conversando com fontes, né? Com um parceiro do bem. Não sei se eu posso falar, mas depois eu falo em off. O que aconteceu? Ele queria ir embora, porque ele viu que ele não estava jogando, talvez porque ele também não tivesse confiança nele mesmo e entendesse que ele precisaria sair da zona de conforto dele para jogar. Não vou mudar. A zona de conforto dele, joguem para mim. Eu sou o Rames, eu não vou mudar. Por que eu tenho que mudar? Não, um time que tem que mudar para mim, né? É o dele. Aí, vou sair. Foi lá e comunicou a diretoria. Vou sair. A diretoria, o São Paulo não havia pago as luvas de janeiro ainda para ele. Aí o São Paulo chamou, tá bom. Não, eu quero o contrato. Não, nós vamos pagar até janeiro. Proporcional. É proporcional. Aí, proporcional? Tá. Proposta, não chegou nada. Não chegou nada para ele. Nada. Aí, não sei por que o empresário dele liga para ele e fala assim, você tá maluco? O dinheiro que você tá ganhando aí, meu filho, põe a violinha embaixo do braço, vai lá, pede desculpa e joga. Se esforça. Essa é a verdade. Para mim é isso. Essa é a verdade. Não, essa é a verdade, entendeu? Essa era a minha impressão. Você acha que o São Paulo não... Se ele está tão bem assim, se ele está isso aqui... Por que o São Paulo não tirou o Nestor? Porque o Nestor está com uma lesão séria. Não sei se vai jogar, a probabilidade é que o Nestor não jogue o Campeonato Paulista. Volto só depois. Por que o São Paulo não tirou o Nestor? E mandou ele e falou assim, faz o seguinte, o Nestor vai ficar mesmo machucado na lista e você vai treinar 3 semanas sozinho. Força, física, para você entrar no ritmo. Zé, eu acho que a situação do Rames seria o contrário. Nós não temos uma coisa que os treinadores têm, que é o dia a dia. E não é o treinador de São Paulo, Zé. E tem uma coisa, hein? É o histórico do Rames. Sim, e tem uma coisa, esse cara crachá que ele está querendo dar e que ele quis dar no São Paulo, dentro do vestiário, não sei se vai ser muito legal não, viu? O que é? Você quer jogar porque você não quer dizer? Eu venho, jogo, treino, faço um monte de coisa. Muito especificamente por não ter ido com um grupo para decisão da Supercopa com o Palmeiras. Que até jogadores, o Nestor, que não estão jogando lá no isso que ele vai pedir desculpa? Ele não precisa pedir desculpa, está dentro do planejamento. Assim, me arrependi, deveria ter ido com jogadores. E não a situação de cara crachá. Quer dizer, se eu não jogar, eu tô fora. Você concorda que só esse comportamento dele já mostra que ele gira numa rotação diferente do resto do trabalho de São Paulo, da galera que trabalha? Né? Mas ali ele já tinha tomado uma decisão. Isso já escancara muita coisa. E o cara não joga ou deixa de jogar só porque ele é craque e teve uma boa Copa do Mundo em 2014. Você pega o histórico do Rames, o histórico do Rames é sempre de
Um cara que quando ele Que o Rafinha precisa falou na entrevista? ser provado O Bayern jogou como? em termos de entrega e de Alguns uma série de jogos coisas, e- ele é questionado. E não estou falando de São Paulo, só você pegar a carreira do Rames. O Rames não é um cara que decolou e teve momentos regulares. Então ele chega no São Paulo. Qual é a grande característica do São Paulo? Campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. O São Paulo ele tem que se provar contra times tecnicamente superiores e ele tem que dar mais do que simplesmente a técnica. Tem que ter uma estratégia, ele tem que ter uma linha de entrega, sabe, muito alta. Ele tem que ter, sabe, uma execução muito bem feita do que é pensado para aquele jogo. Não é simplesmente o que falta ao São Paulo é uma pitada de genialidade, tem que botar o Rames. O São Paulo ele gira numa outra rotação. Ele gira numa outra rotação. Aí você faz uma troca de treinador. Você tem uma final no primeiro mês. Então não é que exatamente você vai mudar tudo que é o seu trabalho só para encaixar o Rames. Espera, cara. O Rames tem outro projeto. O projeto de quem está lá no São Paulo é tentar fazer o São Paulo voltar ao período de glória. O projeto do Rames eu preciso jogar, porque daqui a pouco tem uma Copa América pela Colômbia, tem eliminatória, eu quero jogar a próxima Copa. Então, os projetos pessoais, sabe, eles não podem estar acima ali. E o Rames, ele gira numa outra rotação de São Paulo. E quando ele não vai para a final da Supercopa, não é detalhe bobo de que não entrou no avião e foi. Só mostra que está todo mundo girando uma rotação e ele está aqui em outra. Então não é, mas tá faltando genialidade no futebol brasileiro, bota o Rames. E a questão que o não Bubu é botar falou, o Rames. e a questão que o Bubu falou de repente botar um moleque da base, esse aqui, eu acho que pelo contrário, os caras têm muita boa vontade e muitos queriam que o Rames jogasse. Sim. É o contrário, não é assim, não, os caras estão com má vontade com ele. Pelo contrário, seria bom pra todo mundo que o Rames jogasse, cara. Só que depende dele. E aí tu não pode ter um comportamento com aí tu perde 20, cara. Entendeu? E assim, e a questão dele ficar, eu acho que foi isso também. Foi, entre aspas, um arranjo. Foi bom pro São Paulo, foi bom pra ele, vamos sentar aqui. Só que ele já entendeu que ele não vai conseguir fazer que o São Paulo jogue pra ele. Ele vai ter que se adaptar. E aí vai ter que entrar na realidade que o Rafinha falou, de jogar alguns jogos e alguns jogos que o sistema se adeque a ele. Porque eu não vejo o Rames hoje como, do jeito que ele tá, que a gente percebe, dele conseguir ter o espaço do time de São Paulo pra ser titular. E nem dá pra comparar o Rames com o Ganso. E teve um pouquinho de puxar ele pro mundo real, que a intensidade, jogamos no mercado e ninguém apareceu. É isso. A intensidade. Caiu a ficha. Nem dá para jogar, porque assim, a intensidade e o dinamismo que hoje o Paulo Henrique Ganso dá na equipe do Fluminense, o Rames não conseguiu. Não consegue jogar. Vamos pro Zap. Tá aí, torcedor tricolor, ainda tá dando muito o que falar esse assunto Rames Rodrigues e São Paulo. Ele que foi reintegrado ao elenco do tricolor. Muita gente fala, né, que ele ficou porque não achou nenhuma proposta, né, não surgiu nenhuma proposta com um salário superior ao que ele ganha do São Paulo, mas a gente espera que ele esteja, né, comprometido, que se dedique 100% e que queira jogar mesmo de verdade, né, que se dedique ao São Paulo, que ele entenda também, né, que o São Paulo não é a Colômbia ali, que ele joga para ele, mas que ele se dedique aí 100%. Tecnicamente o Rames dispensa comentários, questão ali fisicamente, que é o que pode pegar, né? Mas é um ótimo jogador, não estava tendo muitos espaços, podia, né, estar insatisfeito com essa questão, mas se ele estiver ali comprometido, né? Se ele quiser jogar mesmo, o Carpini vai dar oportunidades para ele, ele vai ter que mostrar serviço. Ele não vai jogar só com o nome, vai ter que mostrar serviço para jogar no São Paulo, até porque para jogar só com o nome, acredito que pode até prejudicar o São Paulo. É um ótimo jogador, o Luciano que está jogando ali na criação não está conseguindo jogar um bom futebol, né? O torcedor está até contestando aí as atuações do Luciano. O Rames é uma ótima opção aí para o Carpini. Tem que colocar para jogar, só vai saber se vai dar certo. Vai colocando ele para jogar, dando oportunidades para o Rames. Ficando ali no banco sem jogar, a gente não vai saber de nada, né? Tem que dar oportunidades, já que ele resolveu ficar, né? Tem que colocar o cara em campo, dar minutagem aí para ele e torcer, né, para que ele para que ele consiga jogar um bom futebol no São Paulo. Um ótimo jogador, tecnicamente um cara fora de série. Então, boa sorte, né, para o Rames e que dê tudo certo, que ele consiga ajudar o São Paulo a conquistar, né, vitórias. Tricolor que está passando por essa fase aí um pouco conturbada, né, os resultados não estão aparecendo. O time deu uma caída nas últimas rodadas, está fora da zona de classificação do Paulista, mas só depende de si para classificar. Tem um jogo a menos, vencendo esse jogo a menos também pode até voltar à liderança do seu grupo. Então aguardar esse próximo jogo contra o Guarani no final de semana. Mas é isso, torcedor tricolor. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele like também. Você deixando o like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.